Presidente Lula, presidente Alckmin, senhores ministros, ministras, companheiros, senhoras e senhores. Bom, hoje é o segundo dia do lançamento do Plano Safra, que a gente divide, mas que a gente devia também perceber que eles são uma coisa só, para públicos diferentes, mas com o mesmo objetivo de fazer o nosso campo se desenvolver, gerando emprego, gerando justiça social, gerando desenvolvimento. Eu acredito que o Fávaro, com a sua exposição, já deu demonstração do compromisso desse governo com o campo. Nós vamos aí para o terceiro Plano Safra recorde, temos expectativa de colher mais o ano que vem, sabemos do empenho dos senhores aqui presentes na redução do preço dos alimentos. Nós dizíamos, Fávaro, no começo do ano, quando as pessoas estavam um pouco assustadas, né, e devidamente, legitimamente assustadas com eventual descontrole dos preços, que quando o dólar, ao contrário das previsões de mercado, cedesse e quando a super safra fosse colhida, nós íamos ter uma deflação de alimentos, como aconteceu no mês passado, previsão aqui da nossa Secretaria de Política Econômica, na pessoa do Guilherme Mello. Mas, enfim, as coisas estão voltando rapidamente ao normal, como era o nosso plano de voo desde o início. Sabemos que o cenário externo é muito desafiador, nós vamos estar sujeitos a chuvas e trovoadas. Também o cenário doméstico é desafiador, sobretudo em função da questão climática, que é um assunto recorrente e muito preocupante, e que nós estamos aqui com a nossa ministra Marina Silva sempre atenta para a adoção das melhores práticas no Brasil, que virou exemplo mundial. Onde quer que você vá, você vai ouvir sobre o Brasil, as boas práticas do Brasil em relação à mudança climática. E eu queria falar, presidente, desse contexto geral que nós estamos trabalhando com o campo, sem o que a gente fica com uma percepção muito fragmentada do que está acontecendo. Porque campo, para nós hoje, é óbvio que é o que está acontecendo aqui pela liderança do Paulo Teixeira no MDA e do Fávaro no MAPA. São os dois pilares da política voltadas para o campo. Mas nós temos que pensar um pouquinho mais longe, porque hoje o campo é também a agroindústria. E sem o trabalho do presidente Alckmin à frente do MIDIC, nós não teríamos realizado tantas conquistas, sobretudo a reforma tributária, que quando entrar em operação, vai ser um dos maiores impulsos para o campo e para a agroindústria da história do país. Nós vamos parar de exportar impostos, nós vamos parar de tributar o investimento e nós vamos ampliar a cesta básica como nunca fizemos na história do país. Isso é fruto da reforma tributária, que o campo acompanhou, mas não com a atenção que a indústria acompanhou. Então, a reforma tributária, ela se complementa a essas iniciativas de planos safras recordes, que vão impulsionar muito a atividade no campo. Falar de campo também é falar do trabalho do MMA e do trabalho do MAPA associado ao MMA. Nós agora, no final de julho, Fávaro, nós vamos colher frutos do edital do Ecoinvest, voltado para a recuperação de pastagens, que não está no Plano Safra. É uma atividade, é uma outra atividade. Nós temos a pretensão de recuperar 40 milhões de hectares. Estamos começando com o Ecoinvest BNDES, com 1 milhão de hectares. O apetite do mercado pela linha de crédito, que é uma espécie de blend finance, que nós estamos lançando, está grande. Nós estamos com a grande expectativa de começar um trabalho robusto na área de recuperação de pastagens. Isso vai valorizar ainda mais os produtos agropecuários brasileiros, porque você vai poder certificar que aquilo foi feito em solo recuperado, que aquilo tem qualidade ambiental e vai inibir o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, que está caindo dramaticamente pelas mãos da Marina e que também é um selo de qualidade da produção brasileira. Sem isso, os nossos concorrentes vão utilizar o pretexto
para deixar de importar produtos brasileiros. E a disputa tende a ser cada vez mais acirrada, né, no mercado internacional, que hoje está muito protecionista, como os senhores sabem, e tende a ficar mais protecionista. Nós temos que nos proteger. A questão sanitária é um elemento, mas a questão ecológica é uma outra dimensão muito importante para fazer valer a nossa competitividade no mercado internacional. Nossos vizinhos, presidente, alguns até celebrados pela oposição, estão aumentando imposto de exportação. Vocês sabem o que está acontecendo aqui na América do Sul? Aumento recorrente de imposto de exportação, e nós estamos no caminho contrário. Nós estamos tirando carga tributária da nossa exportação por meio da introdução do imposto de valor agregado. Pouco se fala disso, mas talvez seja a mudança mais dramática que o nosso sistema tributário vai viver. E não gostaria de terminar sem dizer do trabalho que o ministro Rui Costa, junto aos Ministérios de Infraestrutura, está fazendo em relação à logística no país. O que nós estamos melhorando? A condição das nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, para dar vazão à nossa exportação, é um trabalho que foi retomado pelo presidente Lula. Vocês vão se lembrar que quando a exportação, a produção de alimentos, no começo do século, na primeira década, começou a crescer demais, o que se falava, ministro Silvio Costa? Falava-se o seguinte: o Brasil vai viver um apagão logístico, nós não vamos conseguir exportar essa quantidade de produtos. O que aconteceu com o PAC lá atrás? Nós começamos a modernização da nossa infraestrutura. De repente, tudo acabou, tudo parou. Os investimentos em logística simplesmente minguaram no Brasil. A Casa Civil, ministro Rui Costa, com o Renan Filho, com o Silvio Costa, o que estão fazendo? Estão modernizando a logística do Brasil, retomando os investimentos. No governo passado, se fez 4 concessões de rodovias em 4 anos. A meta do ministro Renan Filho é 30. Se ele conseguir a metade, já é 4 vezes mais do que foi feito no governo passado. Se ele performar 50%, já é 4 vezes superior ao que foi feito. Se nós não valorizarmos isso, eu sei que existe uma disputa ideológica no país, né? Eles querem impor essa disputa. Vamos para os resultados, vamos para saber quem está fazendo pelo empreendedorismo concreto no Brasil. Vamos falar português para as pessoas. Quem está retomando o investimento em logística é o governo do presidente Lula. Isso tem que ser celebrado. Isso não pode ser visto como uma má notícia. Eu tenho visto nos jornais algumas pessoas dizendo assim: meu Deus, a coisa vai complicar para a gente, a economia está indo muito bem, a economia vai estar bem em 2026, vai complicar para o nosso lado. De que lado nós estamos falando? É do lado do Brasil? São patriotas que estão pensando assim? Que como a economia está bem, o Brasil está indo mal? Gente, nós temos que botar o pé no chão e começar a falar de país grande, falar de política pública, falar de projeto de nação. Parar com essa briga ideológica, com fake news, de dizer que o Plano Safra é menor do que o anunciado. É 42% maior do que o de 2022. 42%. Um país começa a ter problemas quando a verdade incomoda. A verdade é parte da solução dos nossos problemas. Quanto mais transparentes nós formos, tanto com o nosso sucesso, quanto com os nossos desafios, mais nós vamos nos unir em torno de um projeto de Brasil grande e de Brasil justo. Porque a gente não quer que ele cresça só. Nós queremos que ele cresça muito, e ele está crescendo 3% ao ano em média, o dobro do que ele vinha crescendo nos 10 anos anteriores. Mas agora é hora de buscar crescimento com justiça social. Muito obrigado.